Bem-vindos ao projeto Recapitulando, onde buscamos lembrar ou relembrar de assuntos bíblicos já estudados, tirando assim dúvidas frequentes sobre vários assuntos, e assim mantendo a pureza e santidade dos ensinos de Deus. Como era a igreja que Cristo edificou no seu início? Bem, em cada área da vida precisamos de um padrão, um modelo, e nós falamos isso em algumas aulas passadas. No que se refere à hora certa, por exemplo, uma pessoa não se apoia na história do seu relógio para ter certeza de que ele funciona bem. Dizer essa frase, esse relógio pertenceu ao meu avô, não oferece garantia de que ele esteja marcando as horas com precisão. Da mesma forma, poderíamos dizer também o seguinte: meu avô era membro dessa igreja, então eu também sou. Bom, isso também não significa que essa seja a igreja do Novo Testamento só porque o avô ia. Um culinarista sabe quantas xícaras equivalem a 1 quilo de açúcar. E um construtor sabe quantos metros quadrados um milheiro de telhas pode cobrir. Bem, temos assim padrões pelos quais pesos e medidas podem ser comparados. Na indústria metalúrgica, as dimensões de determinadas peças são verificadas em centímetros e milímetros. Cada centímetro deve ter 100 milímetros para estar de acordo com o órgão de fiscalização competente. Semelhantemente, no cristianismo também precisamos de um modelo padrão, que seja constante e invariável. Deus reconheceu a suprema importância de uma igreja modelo. E Ele tornou essa igreja visível, mesmo nos dias de hoje, para que, por ela, todas as igrejas se modelem e espelhem. O modelo padrão da igreja de Deus não está reservado a uma classe de técnicos ou profissionais especializados. O modelo de Deus está na imperecível Bíblia Sagrada. Ainda que os céus e a terra passem, o retrato desse modelo sobreviverá. Tradições de homens vêm e vão, mas a igreja de Deus permanece a mesma. Uma peça metalúrgica, mesmo com um cuidado meticuloso, pode apresentar pequenas variações, mas a Bíblia não é afetada pelo calor nem pelo frio, nem pelo passar dos tempos, nem pela queda das nações. O padrão do homem é admitidamente imperfeito. Mas Deus declarou que o seu modelo é a lei perfeita, lei da liberdade. Isso lá em Tiago 1:25, veja. E diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Para se encontrar o homem modelo, um padrão com o qual todos os outros homens possam se comparar, é preciso analisar seriamente os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Para se encontrar a igreja modelo, é preciso olhar para a igreja como ela existia no seu início, muito antes de atos humanos a poluírem e corromperem. A história da igreja como ela era nos seus primórdios encontra-se no Novo Testamento, começando no livro de Atos. E vejam o que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Diz assim: porque não ousamos
classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Bem, como nós dissemos, um modelo padrão para um homem e um modelo padrão para a igreja encontramos na Bíblia. Então vamos dividir em alguns pontos para podermos ver a respeito de modelos padrões. E o primeiro, então, o modelo divino para se ingressar na igreja. Qual é a regra ou condição para uma pessoa ingressar na igreja de Deus? Quando Jesus Cristo desapareceu entre as nuvens, voltando para o Pai, seus apóstolos foram instruídos para ir para Jerusalém e esperar pelo batismo do Espírito Santo. Quando o Espírito veio, eles estavam todos unanimemente, no mesmo local. Não tiveram de se preocupar com o que dizer, o que pregar, pois o Espírito de Deus colocaria as palavras nas suas bocas. Eles eram diferentes de todos os pregadores de hoje. Não podiam cometer erros em suas mensagens, no seu ensino, pois o Espírito Santo não comete erros. Vemos assim a importância de se estudar esse modelo de 2000 anos. O que Deus quis que fosse pregado foi seguramente proclamado quando os pregadores eram guiados pelo Espírito em cada palavra proferida. O que esses pregadores inspirados disseram sobre os requisitos para uma pessoa entrar então na igreja. Então vamos ver a pregação de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, observemos que esses homens inspirados pregaram. Eles não falaram a bebês, nem tampouco hoje suas palavras se destinaram a pessoas sem capacidade de raciocinar e agir por si mesmas, tomar decisões por si mesmas. Eles queriam influenciar indivíduos responsáveis através das palavras que saíam de suas bocas. As pessoas não esperavam que um derramamento do Espírito as salvasse. Se fosse esse caso, seria desnecessário então pregar. E Deus não desperdiça tempo em questões desnecessárias. Pregar era e é essencial. O plano de Deus para salvar pessoas baseia-se na pregação da mensagem do Evangelho. Nós vemos isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, e Romanos, capítulo 10, versículo 13 e 14. Porque as pessoas não podem ser salvas sem a pregação da palavra. Cristo treinou cuidadosamente os seus apóstolos para fazerem exatamente esse trabalho. O que eles pregaram, então? Lemos em Atos capítulo 2 a respeito do primeiro sermão de Pedro, no dia de Pentecostes. Então, vamos ler do capítulo 2, como dizemos, do versículo 22 até o 36, vocês podem ler que vocês vão verificar essa pregação de Paulo. Bem, quando o pregador, inspirado pelo Espírito Santo, anunciou esses fatos evidentes, como Pedro fez, e gloriosos aos integrantes da multidão, ouvintes, o que aconteceu? Compungiu-lhes o coração e perguntaram então a Pedro e aos demais apóstolos que estavam reunidos: o que faremos, irmãos? Isso lá no versículo 37. A essa pergunta importante e oriunda de almas perscrutadoras, como se diz, o que os pregadores então disseram, o que os apóstolos disseram ali. Então, vamos ver um primeiro ponto: obediência ao Evangelho. Bem,
Os pregadores de Deus não só contaram as boas notícias, que a gente sabe o que é o Evangelho, ou as boas novas, da ressurreição de Jesus dentre os mortos, o primogênito de toda a criação, mas também disseram o que as pessoas precisavam fazer para ser salvas. Esses pregadores criam que Jesus morreu por cada um, mas eles não julgaram isso suficiente. Acharam por bem que homens e mulheres entendessem o sacrifício de Jesus. Então, pregaram a história da cruz. Os apóstolos não acreditavam que todos serão salvos independentemente do que façam ou de como viviam ou vivam. Eles informaram as pessoas que elas estavam em pecado e perdidas perante o Deus do universo. As pessoas creram, então, que estavam em pecado e pediram para ouvir o que deveria fazer para se libertarem, então, do pecado. Elas não queriam morrer sem Deus e sem esperança. Novamente perguntamos: o que os pregadores, então, disseram a eles? Seja salvo e vá para uma igreja à sua escolha. Será que é isso? Será que é isso que eles disseram? Olha, ministros bem-intencionados falam dessa maneira hoje, mas os pregadores de Deus, num sermão modelo, falaram assim. Será que eles falaram dessa forma? Eles disseram o seguinte: basta crer e você será salvo. Foi isso? Também não. Não foi isso que esses pregadores do primeiro século, no início da igreja que Cristo estabeleceu, falaram. Não foi isso. Então, respondendo de forma correta, olhando para a Bíblia. Vejam no versículo 38, e diz assim: respondeu-lhes então Pedro: arrependei-vos, primeiramente, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Bem, esse registro não foi alterado por aprovação de Deus. Ele está em perfeita harmonia com cada afirmação que a Bíblia diz. Se eu disser que tudo que uma pessoa tem de fazer para ser salva é simplesmente crer, estarei contradizendo redondamente o modelo divino. É preciso crer, sim. Sem fé é impossível agradar a Deus, nós sabemos, embora até os demônios creem. Bem, milhões creem, mas não são salvos. É preciso ter fé bastante para ir adiante e se arrepender dos pecados e ser batizado para a remissão desses pecados. Todas as demais afirmações na Bíblia se harmonizam com as declarações de Atos 2:38, pois o mesmo Espírito de Deus escreveu todas elas. Além disso, todo pregador concorda que um pecador crê em Jesus, se arrepende dos seus pecados e é batizado. Esse pecador está salvo, tornou-se então um cristão e nasceu de novo. Ninguém põe em dúvida esse esquema padrão. Ele se encaixa perfeitamente no modelo que Deus forneceu. Aonde? Na Bíblia. Homens de hoje inventaram outros procedimentos, mas todos eles dizem que o modelo divino está certo. É incrível isso. Todos mudam e concordam que o modelo que a Bíblia dá é o certo. Você e eu temos condições de submeter as nossas almas a uma medida desconhecida? Por amor à eternidade, é melhor usarmos uma medida sobre a qual não haja dúvidas. Qual então era a regra
para uma pessoa ser admitida na Igreja de Deus? Em primeiro lugar, havia a pregação de Jesus Cristo. Depois, o pregador dizia para as pessoas se arrependerem e serem batizadas. O registro bíblico relata que tantos quantos aceitaram a palavra de Deus pregada por Pedro foram batizados, sendo acrescentados a eles, aos apóstolos, naquele dia, cerca de 3.000 almas. O que acontece se eu e você fizermos a mesma coisa hoje? Se não formos salvos assim, como o seremos então? Se seguir o modelo padrão de Deus não nos garantir a sua graça, o que seguiremos então? No livro de Atos, as condições para a afiliação na igreja modelo estão bem claras. Um sermão foi pregado, contando a história da vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Depois que os pecadores creram nesses fatos importantes de Atos capítulo 2, versículo 36 ali, permaneceram sem a salvação. Ainda não estavam dentro da igreja. O Espírito Santo estabeleceu as condições para a afiliação, se tornar filhos. Na igreja modelo, não são apenas a fé em Cristo, mas também o arrependimento e o batismo para a remissão dos pecados. Se a igreja com a qual você se reúne segue corretamente a igreja modelo, então essa igreja adotará essas mesmas condições de afiliação para se tornarem então filhos. Por exemplo, na igreja modelo, nenhum bebê se tornava membro, pois todo membro tinha de aceitar a palavra. Atos 2:41. Para uma pessoa ser membro da igreja modelo, não era necessário uma votação favorável a ela. Lemos somente que ela precisava aceitar a palavra e obedecer. Além disso, nos dias da igreja modelo, não havia a ideia de alguém ser salvo sem ser membro da igreja. Pelo contrário, ninguém entrava na igreja sem ter sido salvo. E assim que a pessoa era salva, o Senhor acrescentava à igreja. Em Atos capítulo 12, versículo 47 diz isso. Bem, entrando em um outro ponto, mais um outro modelo divino. E esse vai falar sobre um modelo divino para uma única regra de fé. A regra de fé, ou o credo, das igrejas modelo, ou melhor, da igreja modelo, era a doutrina dos apóstolos, Atos 2:42. Isso significa que os membros da igreja modelo entendiam que não estavam sujeitos à doutrina de Moisés, nem a de Salomão, nem a de Davi, nem a de João Batista. Se a sua igreja está sujeita à doutrina de Joseph Smith, Mary Baker, Ellen Wright, John Wesley ou Martinho Lutero, Alexandre Campbell, concílios eclesiásticos, o Papa ou os pais da igreja, então ela está sujeita a algo desconhecido pela igreja modelo. Os membros da igreja modelo distinguiam o espírito da verdade do espírito do erro, através de um único critério. Os apóstolos ensinaram isso. Esse era o critério. Vejam, 1 João capítulo 4, versículo 6. Vejam o que o apóstolo João disse. 1 João capítulo 4, versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Não dão ouvidos, não é?
Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Bem, vamos ver mais um modelo divino. O modelo divino para a comunhão fraternal. Na igreja modelo havia uma riqueza e profundidade de comunhão fraternal. Uma parecia sincera. Uma parceria sincera. Em tempos de emergência, os membros venderam seus bens e deram tudo à igreja. Atos capítulo 2, versículo 44 e 45. Em tempos normais, eles guardavam o suficiente para o sustento de suas próprias famílias. Isso 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 e também o versículo 16. Em ambas as circunstâncias, havia uma sinceridade baseada no amor fraternal. 1 Pedro 1, 22. E motivada pelo amor a Cristo. 2 Coríntios 8 e 8. Mais um modelo para nós. O modelo divino para a ceia do Senhor. Na igreja modelo, os membros se reuniam no primeiro dia da semana. Não para a escola dominical, embora isso também seja bom. Não para ouvir um pregador, embora isso também seja bom. Mas para participar dos elementos em memória de Cristo. Atos 20, versículo 7. A igreja onde você adora, observa a ceia do Senhor todos os domingos, que é o primeiro dia da semana. Se isso foi modificado da igreja modelo, a qual seguia a doutrina dos apóstolos, então você deve sair dessa igreja, ou desse grupo de pessoas que não estão preservando a doutrina que receberam dos apóstolos. Bem, mais um modelo então divino. O modelo divino para a adoração na igreja. Após as pessoas serem salvas na igreja, modelo, o que elas então faziam? Como adoravam? Não precisamos tentar adivinhar como os primeiros cristãos adoravam, pois a Bíblia estabelece um modelo de adoração aprovado por Deus. Atos 2:42 nos diz, e perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqueles convertidos continuaram dentro da doutrina dos pregadores inspirados pelo Espírito Santo. A doutrina que tinham não eram ideias denominacionais em particular, nem os escritos de algum credo elaborado por homens. A doutrina dos apóstolos era verdadeira e era tão intensa quanto Deus assim o desejou. Qualquer outro ensino religioso que não seja dos apóstolos não pode ser verdadeiro. Veja Mateus 10 e 14, versículo 15, versículo 40 e Mateus capítulo 15, versículo 13. Hoje, muitas igrejas se dedicam a acontecimentos da atualidade. Seus pastores fazem preleções sobre a situação política, além das denominações famosas se recusarem a perseverar na doutrina dos apóstolos. Há muitos que se dizem cristãos, muitos que se dizem cristãos, simplesmente não estudam a Bíblia continuamente. São muitos os que se contentam com a aula dominical no domingo. Amigos, vejam, ninguém pode ter certeza da religião cristã se não continuar a estudar a doutrina dos apóstolos. É impossível saber o que é certo de outra maneira, senão estudando a Bíblia. Os primeiros membros da igreja, ao seguirem a doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão. Olha, eram companheiros uns dos outros,
membros uns dos outros. É assim que se chama a igreja, que vive a igreja. Assim, em comunhão, contribuíam livremente com os seus bens. Eles não se dedicavam continuamente a promover a igreja através de bazares ou jantares beneficentes. Em vez disso, davam de coração. Esse é o modelo que nós temos. A doutrina dos apóstolos também levou os primeiros cristãos a se dedicarem continuamente ao partir do pão, à observância da ceia do Senhor. Eles não teriam aprendido que deveriam partir o pão continuamente se a doutrina dos apóstolos não tivesse sido plantada em seus corações. Hoje, muitas pessoas perseveram no partir do pão, mas irregularmente, esporadicamente. Mas muito tempo atrás, o modelo de igreja aprovado por Deus partia o pão continuamente. Com base em Hebreus capítulo 10, versículo 25, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2 e Atos capítulo 20, versículo 7, sabemos que a doutrina dos apóstolos levava os cristãos a se reunirem regularmente quando? No primeiro dia da semana, para partir o pão. Sobre a mesma doutrina aprendida com os mesmos professores, a igreja em Jerusalém partia o pão e bebia o suco da videira no primeiro dia da semana. O padrão aprovado por Deus era que a igreja observasse a comunhão semanalmente. Hoje, não devemos deixar de nos guiar por esse modelo. As orações eram outro item da adoração da igreja modelo de Deus. A elas, os irmãos também se dedicavam continuamente, crendo que suas súplicas surtiam muito efeito. Alguns pregadores e assim chamados cristãos de hoje não creem na oração. São cristãos modernizados. Não conseguem ver como a oração tem o poder de mudar qualquer coisa existente no universo. Bem, não entraremos agora numa discussão do valor da oração. Todavia, devemos nos lembrar de que a primeira igreja estabelecida sobre a terra, com Jesus, uma igreja ensinada por homens divinamente inspirados, que são os apóstolos, os membros oravam continuamente. Não nos desviemos do modelo que foi estabelecido por nós. Os apóstolos ensinaram os cristãos a cantarem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus e a ensinar outros, entoando de coração. O que eles ensinaram a uma igreja local, também ensinaram a todas as outras. Consequentemente, a doutrina ou o ensino dos apóstolos é que cantar louvores, vamos colocar assim, cantar louvores, o fruto dos lábios, dos nossos lábios, faz parte da verdadeira adoração. Esse é a verdadeira adoração com relação ao canto, tá? Cantando louvores, mas com frutos de nossos lábios, não saindo de instrumentos, mas de nossos lábios. Bem, outras características do modelo divino, vamos ver. A igreja modelo dependia da liderança de Deus, como demonstra a ênfase na oração. Atos capítulo 2, versículo 42, capítulo 4, versículo 24, capítulo 12, versículo 12 também. Na igreja modelo, a unicidade de coração e uma unidade inquestionável faziam de todos os membros uma só igreja. Atos capítulo 4, versículo 32. A fim de que, com uma só mente e uma só boca, glorificassem a Deus. Romanos 15, versículo 6.
e diz assim: para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se a igreja com a qual você se reúne é uma seita dentre tantas seitas, uma igreja dentre tantas igrejas, uma denominação dentre tantas denominações, uma ramificação da igreja invisível, então ela não é a igreja modelo. Na igreja modelo havia disciplina. Membros indignos eram retirados da comunhão. Isso a gente vê em Atos, capítulo 5, versículo 1 até o 11, e 1 Coríntios também, capítulo 5, versículo 13. Também, a igreja modelo tinha um fervor evangelístico. Cada membro, e não cada pregador trabalhando em tempo integral, era tão feliz por ser salvo que queria que outros fossem salvos também. Diariamente, isso Atos capítulo 5, versículo 28 e o versículo 42, os primeiros cristãos não cessavam de ensinar sobre Jesus, a ponto de encherem Jerusalém com o seu ensino. Além disso, na igreja modelo havia felicidade real. Então, Atos 2,46 diz, com alegria e singeleza de coração. Eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todas as pessoas honestas. Bem, concluindo, corte os laços com todas as denominações. Volte-se para o modelo de igreja aprovado por Deus e compareça-se com ela. Se todos nós resgatarmos o modelo divino, que unidade maravilhosa haverá no mundo religioso então? Seremos todos um e estaremos dispostos a adorar na mesma casa e comer a ceia do Senhor juntos. Assim como existe apenas 1 centímetro de 100 milímetros aprovado pelo órgão competente, existe uma só igreja, modelo, aprovado por Deus. Quando queremos medir em centímetros, não temos de escolher entre padrões diferentes. Da mesma forma, quando seguimos a igreja padrão, não temos de escolher entre igrejas diferentes. Só teremos união e comunhão com outras congregações locais em outros lugares quando todas elas estiverem falando a mesma coisa e seguindo o mesmo modelo padrão. Senão, não temos comunhão, não somos unidos no mesmo parecer que Cristo nos trouxe e deixou aos apóstolos que pudesse trazer para nós. Então, vamos nos manter continuamente estudando a Bíblia, diariamente, buscando a verdade, para não sermos enganados por falsos profetas, falsos pregadores, falsos professores, falsos mestres, que se infiltram na nossa vida, tentando perverter o ensino correto de Cristo, perverter a igreja verdadeira que Ele trouxe, e só há uma igreja para fazermos parte do reino dos céus. Que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos verdadeiramente manter o padrão divino que Cristo nos deu. Em nome de Cristo. Amém. Quer saber mais desse e de outros assuntos do projeto Recapitulando? Se inscreva e clique em notificações e assim receberá avisos de novos estudos bíblicos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo. Amém.